Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria minha amiga Samiendo. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Livre aqui pela QMA Escola de Saberes, Papo Livre Evolution, agora com essa nova configuração, com essa nova energia aí, trazendo toda a sabedoria dos mestres. E hoje nós vamos falar sobre o mestre Elo Moria do primeiro raio. Samiendo, bom dia, boa Bom noite aí no dia, boa Japão. tarde, boa noite. Todo mundo tá bem? Dormiram bem, acordaram bem? Semana passada foi hard o Papo Livre. Nossa, semana passada foi hard. Hoje a gente está aqui com a doutora Jussara Cita e com a Cristiane Almeida, participando aqui ao vivo com a gente. E semana passada foi hard. Semana passada estava bem. Foi interessante observar, né? Como que a energia do amor ela é um combustível, né? Porque quem está escutando aqui que não viu, não escutou o podcast semana passada, corre lá, tá no YouTube, tá no Spotify também, com a mestra Rovena. E hoje nós vamos trazer, né? Já está chegando desde ontem aqui a energia do primeiro raio solar, mestre El Moria Khan e toda a hierarquia do primeiro raio. Lembrando que, né, trazendo já aqui no início do nosso papo, que o primeiro raio solar, ele é o raio azul cristal e o arcanjo Miguel é um dos seres amparadores desse primeiro raio. E é um raio que fala sobre a vontade e o poder, a vontade e o poder divinos, né? Por isso que é muito conhecido também como um raio de proteção. E eu achei interessante, né, essa coisa do raio de proteção, estava pensando nisso hoje, de manhã, porque quando você está presente, né, então o primeiro raio aqui, ó, chácara laríngeo, tem a ver com a sua fala, tem a ver com a sua vontade, né? E quando você está alinhado com a sua vontade, com quem você isso é uma proteção, porque você se posiciona, né? O que é, o que não é, o que você quer, o que você não quer, aonde você vai, aonde você não vai, quem chega no teu campo, quem pode chegar no teu campo, quem não pode, né? Você decide. Então, essa coisa da vontade, do poder, alinha com a nossa fé, com a confiança, com a coragem. Então, traz bem essa coisa do eu sou, decidindo a minha experiência, observando, né? Observando o meu corpo, me observando e tendo clareza de qual é a minha vontade. Isso é o que veio agora, assim, de manhã, logo no início. Qual é a minha vontade? É o alinhamento com com a verdade, né? O alinhamento com a verdade. O que é verdadeiro para você? Qual que é a sua vontade? Porque a gente vem falando já em alguns encontros que falar sobre o que a gente não quer manifestar, o que a gente não quer mais, é muito fácil, né? E quando a gente fala assim, tá aí, qual é o seu desejo? O que você realmente deseja? Qual que é a sua vontade? Na maioria das vezes, a gente se perde com qual é a nossa vontade, porque estamos ainda aqui nessa realidade muito condicionados ao que é, o que não é, ao que pode, o que não pode, ao certo e errado. Estamos muito polarizados. Então, às vezes, até tem a vontade, né? Mas ela está muito escondida lá. Por quê? Porque existe um julgamento de que pode, não pode, é certo, não é, né? Então, traz esse alinhamento. O chácara da garganta, ele te conecta com o corpo, com a voz do teu corpo, a comunicação com o teu corpo. Eu achei interessante essa proposta do primeiro raio, que é presença, né, Sami? Conexão com o corpo, aqui, ó, chácara laríngeo, para que eu tenha clareza de quem eu sou, aonde eu estou aqui, ocupando esse corpo, e qual que é a minha vontade. Fala sobre a vontade de Deus, né? Sobre você saber qual que é a vontade de Deus. Como que você sabe qual que é a vontade de Deus? Né? A gente está desmistificando aqui no Papo Livre um monte de coisa, né?
sobre religião, sobre Deus, enfim. Tem aquela frase, né, na Bíblia, eu acho que seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus. É, seja E feita a quem é vontade de Deus? Deus. E quem é Deus? E quem é Deus? Aí Quem é também tem Deus na para Bíblia, né? você? É, Que Jesus é é. interessante quando a gente fala da Bíblia, por exemplo, né, que é Aham. a Bíblia, ela é conhecida, é um livro que é conhecido como a palavra de Deus, né? Principalmente aqui nos países ocidentais, a Bíblia é tida como a palavra de Deus. E o que eu percebo é que tem muita coisa codificada na Bíblia, né? Tem muito código, tem muita informação que está ali, É que, que é tipo uma assim, charada. a Bíblia ela vai sendo modificada com cada reunião que tem lá porque eles fazem uma reunião para mudar a Bíblia de tempo em tempo, né? Então, é assim, aí tem uma coisa, será que a Bíblia está codificada ou é muito mais simples do que a gente acha que está codificado? Por exemplo, assim, tu és Deus, que seja feita a vossa vontade. Isso está bem no pé da letra. Não vejo, não vejo muita muito sigilo aí. A Jussara falou assim, ó, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na terra e no céu a vontade vai ser feita. O céu de Deus e a terra dos humanos, ou os humanos que são deuses encarnados aqui na terra, né? Será que está mesmo codificado ou é o pé da letra e a gente está com medo de assumir toda essa facilidade? No final das contas, tá muito ao pé da letra, né? Tá super ao pé da letra. Tá super ao pé É da só letra. isso. Tu és Deus. Nossa, que código que tem atrás dessa frase? Nada, tu és Deus, ora. É só isso, né? É só isso. Só. É, Só. é simples, né? É, a divindade, a divindade, ela não tem polaridade. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre mestres, os mestres ascensionados, eu estava dando uma pesquisada aqui sobre a palavra Elohim, né? Porque tem os Elohims do primeiro raio, que Hércules e Amazon. E o que é um Elohim? Então, a gente também está falando de divindades, né? Que são consciências bem despolarizadas de outras esferas aí, que, uma vez que é despolarizado, não tem julgamento, né? Então, a gente são energias e consciências que olham para as coisas como elas são. Como nós vivemos aqui inseridos em muita polaridade, quando a gente se conecta com uma energia que está despolarizada, uma energia de um arcanjo, de um mestre ou mesmo de um Elohim, isso auxilia, essa conexão auxilia a, a desfragmentação, não sei se desfragmentação seria a palavra certa, mas o alinhamento dessa. Na verdade, auxilia para que a gente também comece a fazer esse processo de despolarizar o julgamento. Porque são seres de esferas muito, muito elevadas. Uhum. Sobre de divindade, que a informação. Cara, é meio complicado falar desse livro. Vocês conhecem o livro de Urântia? Eu nunca li o livro de Urântia, tá? É, Nunca li. Não, é um livro famoso, né? sim. Mas eu não li ainda Tem esse só umas livro. 3.000 páginas. É tipo uma Bíblia. Só que, assim, é muito interessante as coisas que está escrito lá dentro, que ele explica a diferença da deidade e da divindade. Ó, eu vou ler aqui. Eu tenho ele sempre aqui do meu lado, porque às vezes ele me... Não sei, às vezes eu tenho que abrir. A deidade é personalizável como Deus, é pré-pessoal e suprapessoal, de modos não totalmente compreensíveis pelo homem. E a deidade funciona em níveis pessoais, pré-pessoais e suprapessoais. A deidade total é funcional nos 7 níveis seguintes: estático, potencial, associativo, criativo, evolucionário, supremo e último. Aí tem um monte de informação aqui, tá? Aí,
Eu estava falando da deidade, né? Da Divindade. deidade. Esse daqui é Deidade, deidade. né? Tá. Deidade. Aí tem a divindade, que é outra coisa. Mas, tipo, tem muita informação aqui. Divindade. Ou seja, Sami, quando fala Hum, sobre deidade, está falando de algo mais próximo desse corpo, né? Pelo que eu desse entendi. corpo. Isso. E, deixa eu ver aqui. A divindade. Tchan, tchan, tchan. Cara, esse livro aqui é muito bom. Mas, assim, você pode fazer que nem Bíblia. Você abre uma página e lê um Tipo oráculo versículo. mesmo, né? Tipo Ok. oráculo mesmo. A divindade. A divindade é algo mais que não tem personalidade. É aquela coisa da não polaridade. Não tem uma personificação na divindade. A deidade já tem. Talvez a gente está atingindo outras palavras porque a coisa ficou meio complicada. Porque daí sim está falando divindade, divindade, mas espera aí. Quando eu tenho a minha vontade, eu estou polarizada. Na polarização, eu entro como deidade. 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 Quando eu não tenho vontade, eu sou só a energia de Deus, eu sou uma divindade. Talvez Quando a gente essa. fala, quando a gente fala sobre a vontade de Deus, olha o que está chegando aqui no campo. Quando a gente fala sobre a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, trazendo essa fala que você está trazendo aí sobre a deidade e a divindade, o que me vem sobre a vontade de Deus é sobre a entrega. Porque aí não tem polaridade. Você está apenas sendo, né? Uhum, Esses seres, essas energias, essas consciências ascensionadas têm uma energia, uma identidade energética específica. Acho que todo mundo aqui já percebeu isso, né? Então, quando chega um determinado arcanjo ou qualquer um outro ser, você percebe. Como que você sabe quem é? Você percebe uma energia diferente. E esses seres, essas consciências todas, elas têm uma identidade energética, né? Assim como os raios. A gente fez o Papo Livre da Mestra Nada, foi uma energia. Mestra Rovena, que eu estava esperando aqui, imagina, o Papo Livre da Mestra Rovena vai ser fofíssimo, né? Aqui, ó, terceiro raio do amor divino, foi só pedrada, né? Assim, foi bem intenso, assim, o da Mestra Rovena. E cada um tem uma identidade energética, né? Porém, eles estão entregues sendo aquilo que eles estão aqui para ser. Sendo, na uhum, entrega, né? Não existe competição, até porque não existe julgamento. Então, assim como um corpo, cada parte do corpo tem uma função, tem uma. Se você pegar os nossos órgãos internos, por exemplo, cada órgão, e mesmo os externos, cada órgão tem uma função, tem um. Né? O olho, a função do olho não compete com a função do intestino, com a função do pé. Imagina o Cada olho um querer ser o intestino. já Vai pensou dar bem aqui, ruim. que treta, né? Então, e nós temos isso. Então, falando sobre divindade e deidade, quando a gente analisa o nosso corpo, trazendo essa consciência, né, de que no nosso corpo nós temos órgãos específicos, cumprindo a função deles, sem questionar, sem duvidar, sem competir com outros órgãos, apenas cumprindo a função deles. Eu percebo nesse corpo universal, quando a gente fala sobre os mestres ascensionados, e não só os mestres, qualquer ser que habita consciente nesse universo, eles têm a função deles específica. Eles estão ali para fazer o que eles estão ali para fazer. Isso é entrega total. Porque aí não tem a mente entrando. A mente Uhum. falando, é isso, mas poderia ser assim, tá, mas e... Não tem. Fala, Samia. Eu amo quando a Samia começa a fazer essas caras. Adoro. Não, é que eu tô procurando aqui tipo, na deidade tá bem claro que a deidade é personificar. É isso, né?
dessa essência, dessa coisa pessoal, suprapessoal, desse social, a gente está exercendo a nossa deidade. Beleza. Aí eu tô procurando assim, tá, É um mas tem... potencial, né? Que é um potencial, né, Sami? Então, assim, nós estamos inseridos na polaridade, na dualidade, tem o julgamento, porém, tem todo esse potencial. São 7 potenciais aí, né? Conforme Ah, você falou da deidade. isso É aqui não isso? é potencial. Ok. Não tem potencialidade na deidade, porque você está exercendo tudo agora. A gente está no convívio social, ok? Isso daqui é eu exercer a minha deidade na associação. Entendeu? Mas não ficou clara a história da potência para mim. A potência, a gente está Potência, na verdade, que eu quis exercendo. dizer, Uhum, potência, na verdade, vou mudar a palavra, que eu acho que eu não coloquei bem. É mais as características, né? Você uhum, falou de 7 características aí, né? Sobre a deidade. uhum, Que quando eu falo sobre a potência, é porque é algo para ser desenvolvido, é algo para uhum. ser olhado, não sei. Eu tive essa sensação quando É que você o falou. potencial é uma característica da deidade. Ah, entendi. Então, daí, assim, é uma das características. Ó, de novo, a deidade é personalizável como Deus, é pré-pessoal e suprapessoal. De todos os modos, não totalmente compreensível pelo homem. Quer dizer que tem umas coisas aí que a gente não consegue entender na nossa racionalidade. Ou seja, é um processo de desenvolvimento. Isso. Se não é, né? Se não é totalmente compreensível pelo homem, é algo que está sendo descoberto. Uhum, Capacidades, não sei. sim. Aí, ó, a deidade total é funcional nos 7 níveis seguintes. 1. Estático. A deidade contida em si própria e existente em si. Eu sou, eu sou. É estático. Isso não muda. O eu sou não muda. Potencial. A deidade volitiva em si própria e com propósito em si. O potencial que eu tenho para mim. Então, o potencial entra sobre, digamos que o que eu estou criando para Capacidades, mim né? é Capacidades, né? isso. Uhum. Associativo. A deidade personalizada em si própria e divinamente fraternal. Ou seja, antes de você continuar, então a gente tem o primeiro ponto aí, que Uhum. é eu estar consciente de Eu quem eu estar sou, ó, consciente. de Eu corpo, existo. presença, eu existo, aqui, ó, Uhum. né? Primeiro ponto. Segundo ponto é o potencial, que são as capacidades que eu estou descobrindo, né? As minhas Uhum. capacidades, Com propósito em si. com o propósito em si. Uhum. O terceiro ponto, quando fala sobre o fraternal, aí já está falando sobre você se relacionar com outras deidades. Com outras deidades. Então, associativo, eu faço associação com outras deidades, né? E como deidade é fraternal. Aí tem o criativo. Aqui a garganta chegou. A deidade distributiva de si própria e divinamente revelada. Eu revelo o que tem dentro do meu interior. Aí envolve a história do poder da palavra O poder da e da palavra. criação, né? Que a Uhum. criativa, né? Eu estou me revelando para o mundo. A minha vontade, olha aí chegando também. Uhum. Seria a energia? Arrepiou, a Jussara arrepiou. O Não entendi. quarto, O quarto é o criativo, a revelação da minha divindade, a divinidade. ok. Aí começou a ficar meio. Deidade, É deidade. ok. Quinto, evolucionário, a deidade expansiva por si própria e identificada como criatura. A minha evolução na carne, as experiências aqui que me fazem evoluir. A deidade supremo, a deidade que experiencia a si própria e que é unificadora de criatura e criador. Essa é uma deidade suprema,
Então, quando a gente se conecta, a gente está experienciando a nossa deidade suprema, que faz a conexão com o Criador. E tem a deidade última, a deidade que se projeta a si própria e que transcende o tempo e o espaço. Uau, meu Deus, quanta expansão. Meu cardíaco tá. Meu cardíaco e meu laringe virou uma coisa só, assim, ó. Tá um chakra só aqui expandido. Quando Nossa! fala, o que vem para mim aqui é que, assim, quando fala sobre a deidade, né? Nós somos deidades, num processo evolutivo para alcançar a divindade, Uhum. que é um processo despolarizado. Despolarizado. Nossa, Uau! muito grandioso, expandiu demais aqui. Nossa! Porque isso também gera uma certa confusão, né? Eu percebo, assim, a gente já começa a perceber no campo, né? E que delícia essa percepção, né? Você conseguir perceber aonde está a confusão, aonde está onde o campo começa a chegar trazendo dúvida, né? Que a gente fala hoje muito, nesse momento de transição planetária, sobre você é Deus em ação, você não sei o quê, sobre a divindade, você é uma divindade, e etc e tal. E Achei a qualidade, achei a característica da dívida. Acho que tinha que repassar o sete expandir primeiro para chegar nesse processo aqui, porque está escrito aqui: a divindade é a qualidade característica unificadora e coordenadora da deidade. uau, repete isso, Sami, repete. Divindade é a qualidade característica unificadora e coordenadora da deidade. Uau, uau. A divindade é inteligível pela criatura como verdade, beleza e bondade. Ela encontra sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia e ministração, e ela é revelada nos níveis impessoais, como justiça, poder e soberania. A divindade pode ser perfeita, completa, como nos níveis existenciais e criadores da perfeição do paraíso. Mas ela pode ser imperfeita, como nos níveis experienciais e da criatura em evolução no tempo e no espaço. A ideia da divindade é o todo, A a divindade é o perfeição todo. e a imperfeição. Aí, olha só, quando fala assim, né? Vamos programar e atualizar e dissolver aí as distorções, né, sobre Deus. Por quê? Eu passei a minha vida inteira, né, escutando de várias fontes assim, existe apenas um único Deus. Existe apenas um único Deus. A divindade é uma coisa só. E aí faz sentido com isso daí A que você está falando, unificação. que é a unificação. Então, por que é um único? Porque não tem separação, né? Tem vários fragmentos. É como um corpo, né? Eu, por exemplo, eu sou única, mas esse olho aqui é diferente desse, né? A minha boca tem uma função, meu nariz tem outro. Mas isso não faz com que eles sejam separados. Sou eu. Isso tudo aqui sou eu. Então, me trouxe muita clareza agora sobre essa coisa do Deus único. Por que único? E aí, de novo, né, Sami? Não está codificado. Não está codificado? Não está codificado nada, cara. Tá bem explícito. Uau, Uau! expandiu demais aqui.